Muito obrigado, muito obrigado, querida Leila, pelas palavras. Uma parte minha até ficou assim, é demais, eu acho que eu não sou tudo isso, não. Mas eu fico feliz com a nossa parceria, né? E por mim, legal a gente estreitar mais laços com a Unipaz, né? Eu também queria mencionar, assim, primeiro estou muito feliz com o pessoal que está aqui, tenho aqui, eu acho que uns 6, 7 ou mais meus alunos, né, de cursos, no Rio de Janeiro tem vários, pessoal de outros lugares também, tem de Mato Grosso, São Paulo, e, e aí, claro, o que eu vou falar hoje talvez não vai assim acrescentar muito, mas sempre é um momento bom para a gente se encontrar e vocês conhecerem também, só ter esse contato com, com o povo da Unipaz, isso é uma coisa já, é uma energia muito boa e vocês poderem ir atrás do que é, quem não conhece, ou poder estreitar laços com a própria Unipaz local, ou, né? Eu acho que isso também é uma coisa boa. E o que eu queria, e também rever ali Marcos Freire, que foi meu professor, que eu fiz um pequeno curso com ele de automassagem há muitos anos atrás em Olinda, né? E aí, muito bom. É, eu queria só relatar uma experiência que eu tive com a Unipaz e que foi num contexto quando a gente fez vocês, né, fizeram a Unipaz, abriu uma constelação familiar. Primeiro eu queria separar a constelação é uma coisa, sistemas familiares internos é outra, mesmo que algumas coisas tenham, mas as diferenças são maiores do que as proximidades, mas eu participei e aí eu fui chamado como representante de Pierre Weil. E aí, naquele momento, eu acho que é um dos momentos da minha vida que eu mais entrei em contato com uma energia incrível, imensa, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente fala de self no sentido mais profundo, que eu vou trazer um pouco aqui, para mim veio naquele momento de uma forma corporal avassaladora, assim, foi incrível, né? E poder ter esse privilégio de ter representado Pierre Weil numa constelação que foi maravilhosa. Então eu pude sentir também esse 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 contato, né, com o Criador a partir de uma dimensão da constelação, né? Então também queria agradecer isso. Bom, eu vou apresentar alguns materiais aqui também. Assim, muita gente me conhece pelo trabalho da comunicação não violenta, que há muitos e muitos anos, desde 2005, que eu fiz a formação com Rosenberg, e também há uns anos depois com os processos circulares, né, e modelo Keypranes, a justiça restaurativa, e na verdade são os cursos que eu tenho dado bastante também, que é o de comunicação não violenta, mas quando em 2015 eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de Internal Family System, né, sistemas familiares internos, que é uma terapia, mas ela não é só uma terapia, hoje ela também ela é um instrumento utilizado muito profundo, existencial, de autoconhecimento, ela é uma autoterapia também, mas ela é aplicada em vários segmentos e que muito útil de compreensão também para você compreender conflitos. Eu uso na área de conflitos, por exemplo. Então, em 2015, quando eu conheci a IFS, deu um upgrade assim no meu trabalho, eu considero isso, assim, porque eu consegui integrar vários conhecimentos e práticas dentro da comunicação não violenta. Se der tempo, eu vou tentar mostrar um pouco aqui a partir dos bonecos, né? Que eu muito cedo comecei a trabalhar com mais de dois bonecos, eh, que Marshall Rosenberg criou a CNV, vocês devem saber, trabalha com, né, com a girafa e com o lobo, né? É uma coisa brilhante, você vendo ele trabalhar, é fantástico, né? E aí, mas desde cedo, quando eu aprendi isso, assim, né, com ele, com o Dominique Barter também, através da Unipaz e outros, né? Eu comecei a compreender que muita gente caía numa certa polarização quando ouvia falar que tem um lado nosso lobo e tem um lado girafa que atua a partir do coração, porque para Rosenberg o self, que é central na Internal Family System, ele chama mais de coração, que perfeito, né? Porque isso são as tradições do coração, das filosofias do coração, em várias tradições filosóficas e espirituais.
E não é nada mais, nada menos também do que quando o Richard Schwartz, o criador do Internal Family System, fala de self, ele está falando disso também. Então, por isso também que essa metodologia e filosofia, que é uma psicoterapia também, caiu como uma luva para mim, porque eu já tinha essa percepção de self e tudo mais, de centro, de core, de filosofias do coração. Isso só veio reforçar, só que é uma metodologia muito interessante, muito profunda, que foi agregada, né, com o Schwartz. Mas continuando essa coisa, como é que eu comecei a integrar isso, assim? Porque as pessoas têm uma ideia de um lado mal, um lado ruim, que agride, violento, né? E você teria que superar esse lado mal através do seu lado bom, que é um lado moral, ético e tal. E aí, eu também no início, assim, em 2005, quando aprendi a metodologia, eu também, de alguma forma, encarava um pouco desse jeito ainda. Eu custei um certo tempo, mas quando eu conheci a metodologia do EFS, aí ficou muito claro para mim que é algo que faltava aí, que eu vou tentar resumir, que na verdade isso é uma parte nossa super importante. E são personas, né? São partes nossas. Não se trata de excluir uma parte. Então, há todo um processo, uma visão de patologizante, né? No mundo psi, no mundo terapêutico, no mundo moral, no mundo do conflito, do bem contra o mal. E isso também escorregou um pouco para dentro da CNV, né? Pelo menos como as pessoas começaram a trabalhar, digamos assim. Não vamos falar do seu próprio autor, mas então eu comecei a perceber que isso aqui se falava de algo mais profundo nosso, mas que não era uma questão, não era só um lado eu sou bonzinho, eu sou bom, moralmente aceito. Então, inclusive, essa minha primeira girafa eu abandonei ela. Eu achei que eu me escondia atrás dessa girafa porque como eu tinha muito medo da vida interno, eu queria ser aceito, então sendo bom, sendo ético, sendo alguém, né? Então eu me escondia também atrás de uma fragilidade com uma força moral. Aí Nietzsche me ajudou muito, muitas quebrar a cara me ajudou muito. Aí eu escolhi depois uma girafa mais corajosa, mais, né, firme, mais, digamos, com mais coragem, né, que é a ação do coração, mais verdadeira. Então, isso também tem a ver com esse processo de compreender o funcionamento da nossa psique, das nossas partes, né? Mas eu vou retomar esses bonecos porque na EFE são mais bonecos, né? São mais partes, são subpersonalidades e ela atua a partir de um pressuposto muito interessante que se chama complexidade ou multiplicidade da mente. E isso é uma revolução. Isso, se você conseguir considerar isso não só teoricamente, mas praticamente na tua concepção de personalidade e de relacionamento com o mundo, com as pessoas, muda tudo. Muda tudo. Só vou dar um exemplo, quando você diz você é egoísta, né? Ou eu sou um fracassado, ou eu sou bom. Quer dizer, que parte está falando? Que aspecto da minha vida? Que momento histórico da minha história? Então veja a riqueza de possibilidades quando você compreender que a nossa mente ela é complexa. Isso tem muito a ver com a psicologia budista também, muito a ver, muito interessante. E a gente pode ter uma compreensão maior desse sistema, forma um sistema. Então esse é uma coisa interessante, né? Você não tem partes isoladas apenas que não têm conexão ou que foram geradas por trauma, porque trauma geraria partes patológicas, né? Cisão da personalidade, né? Famosas personalidades múltiplas. Então, Richard Schwartz, como psiquiatra dos anos 80, vai fazer um trabalho brilhante de tentar superar os obstáculos da psiquiatria cartesiana, mecanicista e da própria psicologia e tentar trazer no bojo das psicologias relacionais, do diálogo, de autoempoderamento, retorno à pessoa, à centralidade da pessoa e do self, com uma metodologia que tem um primor na arte do diálogo, da escuta e do empoderamento do self, né? Do próprio sujeito. Então não é mais uma intervenção em cima do outro, não é uma mecânica sobre o outro, não é uma condução do outro, né? Eu gostaria de falar um pouquinho mais disso e mostrar também aqui a questão das partes. Deixa eu ver se eu vou partilhar agora. Ver se vai dar certo ali. Acho que deve estar aparecendo para vocês, né? Então, sistemas familiares internos. Não há partes ruins, esse é um título de uma obra do No Bad Parts, do Richard Schwartz, né?
e é um dos cursos que a gente tem dado também. Então, é isso aqui, já vou fazer a propagandinha ali, porque a gente tem dado cursos sobre isso, sobre a IFES, né? E é uma teoria de trauma, uma teoria para lidar com trauma. Trauma é uma das grandes questões hoje, né? Talvez a maior. Então, também queria divulgar que aqui em Recife a gente fez 4 cursos no Rio de Janeiro, em São Paulo, fizemos Porto Alegre e fizemos aqui um em Recife, agora o segundo. Então, numa Partes Ruins é 19, 20 de julho. É uma parceria com a Universidade do Ser, que é onde eu dou cursos online, tá? Então, quem quiser mais informações, tanto de CNV, os trabalhos que a gente tem feito, restaurativo, ética do cuidado, saúde natural, e o IFS tem o meu YouTube, né? O canal, tem muitos vídeos sobre isso lá, e também os cursos online na universidadedoser.com. Queria deixar isso registrado para vocês. E uma frasezinha do Fernando Pessoa que tem tudo a ver, como essa dimensão da criança, né? Ou as crianças que nos habitam, as crianças feridas, ela de fato tem uma procedência de trabalhar sobre isso. Tem muita gente também se utilizando dessas figuras, né? Às vezes, como tudo, eu acho que tem coisas superficiais, né? Mas eu acho que vale a pena se debruçar sobre essa questão de como que a gente vive numa sociedade traumatizada. E aí eu tenho trabalhado muito isso, né? A gente partir de uns sintomas da sociedade traumatizada. Se a gente tem uma sociedade traumatizada, ela é uma sociedade traumatizante. Aqui eu vou usar outro autor, mas é tudo, né, na mesma percepção, né? E você pode ver em várias questões no sistema de justiça, destruição da natureza, extrema-direita no mundo, terrorismos, a taxa de crime e muito a adicção, né? A questão do abuso de drogas, aumento de doenças crônicas. Então, isso tem as pessoas às vezes não param para perceber que tem uma conexão muito grande com uma sociedade ferida e que fere, né? Traumatizante e traumatizada. E é daí que parte essa metodologia chamada IFS, né, Internal Family System. Ela vem no bojo para dar respostas a isso. Agora, também eu queria alertar vocês que muitas desses processos terapêuticos, psicoterapêuticos e também da própria mística, né, do autocuidado, há um movimento enorme disso em vários lugares e instâncias. Aqui, a gente poderia falar de um certo risco de uma entrada do narcisismo aí dentro disso, né? Da repressão do próprio ego, ou de uso do materialismo espiritual, como os budistas trabalham super bem, você usar. Então, isso é muito forte, esse problema. E aí, como é que essa metodologia do IFS, mas os grandes autores que recomendam também a IFS, como Gabor Maté, ele recomenda que as pessoas que fazem curso com ele façam curso de Internal Family System, porque se tornou uma metodologia que cresceu muito e muito importante para, né, dentro de uma investigação compassiva, né, o CI do Maté, né, que é brilhante, assim. É, esses autores, Maté, pelo menos desses, principalmente Schwartz, eles não estão só preocupados, não trazem apenas uma terapia individual. Então, no Instituto AFES hoje, internacional, você tem debates e trabalhos e financiamentos enormes para a área que tem a ver com combate ao racismo, com questões ecológicas, e eles afirmam, né, eles enfatizam esse ponto de que eu tenho que trazer benefício para a sociedade. Eu não posso, né, se eu estou centrado no meu self, você vai encontrar compaixão. Não apenas a autocompaixão, que não funcionaria a compaixão, esse é uma dos pressupostos básicos tanto da CNV, quanto do processo circular, quanto da IFS, que sem autocompaixão não há uma boa compaixão em geral, né? Em geral. Então, só que se para haver compaixão, ela tem que se materializar em alguma coisa. Então, o que que eu faço em relação aos meus próximos, ao mundo? E esse mundo cada vez mais ferido e cada vez mais urgente de pessoas que tenham coragem. Coragem de fazer algo, de lutar, né? Desde coisas pequenas. A coragem que vem do self, do core, né? Core é o centro, self é o centro, então é o eu mais profundo. Esse é o ponto conectado com Internal Family System. Isso é muito importante, né? Matê tem a mesma visão, eu vi também, a preocupação política deles, a posicionamento
político em relação ao que está acontecendo, né, nas grandes violências, como, por exemplo, o genocídio em Gaza, né, eles têm a mesma visão e a crítica muito intensa a isso. E a gente tem que se posicionar em relação a isso, porque se posiciona a partir de uma coragem do coração para debelar esse tipo de violência. Marcelo está sem som. Eu bati no microfone. Então, nesse ambiente de trauma, né, que significa ferida, que é um trauma de ordem pessoal, social, econômico, ambiental, etc., há uma forte tendência de nos separarmos do nosso self coletivo, self pessoal e coletivo. Então, aí a insegurança, a desconfiança e todos aqueles sintomas de trauma tradicionais das teorias de trauma, flashbacks, né, a imagem do evento, etc., uma lista enorme de checklist a gente poderia trazer aqui. Mas o que que é interessante? Nesse tipo de sociedade traumatizante, a gente se afasta das qualidades naturais mais profundas que a gente nasce com elas. Porque self não é construído. O self, o coração, né, que os antigos também trabalhavam, então eu faço uma conexão imensa disso com a mística, principalmente a mística cristã, também budista, mas cristã antiga, né? É enorme. Então eles tinham a mesma visão desses antigos, que a gente nasce com essa qualidade e isso e vai sofrendo a partir desse ambiente de sobrevivência, de sobrevivencial, de luta, né? E aí a gente forma um sistema de proteção muito intenso e aí forma o que a gente chama das partes protetoras de uma forma exacerbada. E elas tomam conta e as pessoas não reconhecem mais o que elas são. Elas reconhecem que elas são gerentes, administradores, calculadores, são ou críticos ou controladores. Elas são padrões, padrões descritos na própria psicologia, desde Freud, padrões, né, de comportamento, de personas, e não conseguem mais se reconhecer ah, com uma liberdade de um sistema, né, gravitando entre personalidades e podendo estar mais centrado, estar mais conectado à raiz, à natureza, à vida. Isso se chamaria self. Não pode ser algo, não é algo abstrato, é algo extremamente corpóreo, extremamente natural, tem a ver com respiração, tem a ver com a batida do coração. Então, é interessante pensar esse amor à vida resgatado dentro dessas metodologias, que é o centro, e isso tem a ver, tradições espirituais falariam algo da ânima, ânima da vida, algo mais profundo a gente vai estar sempre falando de self. E aí eu, eu sou um pai coruja, né? Né? Uma nasceu nos meus braços embaixo do chuveiro e a outra nasceu no banco de carro, do carro, né? De trás do carro. E aí, esse olhar, né? Esse olhar, a gente fala de crianças feridas, mas quando esses ferimentos são liberados, quando a gente está mais centrado, a gente está mais conectado com a vida, a gente volta a ter curiosidade. E onde tem curiosidade, não tem julgamento. Pronto, CNV. A CNV é o fim do julgamento moral e a abertura para o que está vivo em nós. Literalmente, Rosenberg disse isso. Então, isso é o self, é o coração. Agora, para chegar a isso, né, transpor as barreiras de proteção, de bloqueio, de tensão corporal, mental, e de ideias, né, de crenças arraigadas, que a EFS chama de fardos. Então, isso talvez tenha uma caminhada aí dentro para chegar a resgatar esse self que tem grande conexão com as nossas crianças internas, cheia de abertura para o mundo, experimenta tudo, né? Aqui a gente, eu sou super naturalista, né? Então aí as crianças é barro, é tudo quanto tipo de planta na boca, às vezes até é perigoso, né? A sogra às vezes fica preocupada, mas enfim, né? É assim, mesmo assim. Então vamos lá. Então aí, se a gente está falando também de CNV e de AFS, a qualidade da escuta é muito importante. E vocês devem saber, aqui tem também pessoas que conhecem um pouco da área, até bastante, né? O Leila conhece pra caramba, né? Psicóloga e tudo. Que meados do século XX começa a surgir uma certa guinada, né? No mundo psi para as terapias e teorias relacionais e que um dos pressupostos dessas terapias, e aí eu vou citar Carl Rogers, que foi o professor do Marshall Rosenberg da CNV e que também tem uma influência enorme sobre essas
terapias como a EFS, que são altamente de qualidade de escuta, relacionais, com passividade, todos são muito devedores de Rogers, né? E aí, essas terapias relacionais, elas mostram a importância da relação, e não só do conteúdo ou da técnica. Esse é um ponto importante, né? O outro que a gente poderia acrescentar, que vem para dentro dos sistemas familiares internos, é o aspecto de uma terapia incorporada. Então, você leva em conta o tempo inteiro as sensações, o que está acontecendo naquele, né? Tem uma noção de campo também, como nas constelações, né? Então, tem algumas coisas aí que talvez até vocês já conheçam. Deixa eu tentar partilhar de novo, que agora eu acho que eu perdi aqui, mas vou achar de novo. Pronto. Então eu falava da escuta, que tem uma qualidade muito poderosa, e aí vem a, né, terapia de sistemas familiares internos. Como eu falava, o meu contato foi em 2015, eu fiz o primeiro curso, né? Em 2015, e depois aí fiz alguns cursos, né, com o próprio Richard Schwartz, foi remoto, online, e depois também fiz o curso oficial, do Instituto, e, e para mim muitas coisas mudaram. Então, a influência dele tem a terapia familiar sistêmica, o nome já diz, essa dimensão da psicologia humanista, a gente falava de Rogers, né? A psicologia das subpersonalidades, você tem a Sagioli, que é brilhante, a psicologia do amor, né? Então, existe um livro até chamado Psicologia, acho que é Psicologia do Amor, do Assagioli, né? Um cara fantástico. E Jung dispensa apresentação, noção de self, de personas, né, de máscaras, né, e aí eu sempre trabalho com CNV também as máscaras, né, que às vezes a gente pode estar incorporando uma máscara e é ruim que se ela não descola, né. Nietzsche já ensinava que a gente opera por máscaras, né, mas de alguma forma o problema é quando elas colam na gente, a gente acha que a gente é aquilo, que eu sou o professor, eu sou esse aspecto, né, o racionalista, o controlador, ou isso, aquilo, eu sou algo muito específico, né? Então, também tem uma boa conexão com mindfulness, porque você trabalha com visualização e meditação nesse modelo, e algumas outras coisas, terapia narrativa, a própria comparação com o CI, né, a investigação compassiva. Então, para vocês terem uma ideia, assim, que isso está um pouco na crista da onda e das terapias de trauma, né? Vem desse contexto de responder a trauma. Então, é um pouco esse modelo. E aí, se eu for olhar um pouco mais enquanto terapia, né, há um questionamento, assim como Rosenberg tinha muito forte aos modelos taxonômicos, nosográficos de diagnóstico, né, porque esses rótulos que as pessoas recebem, eles tendem a afastar a gente na confiança do nosso centro, do nosso self. Então, ajuda a cultivar uma imagem, e quando esses modelos terapêuticos, eles não percebem que eles estão trabalhando com uma dimensão unitária do sujeito, eles vão dizer, você é compulsivo, então eu estou lidando com uma pessoa que é compulsiva, esse aí é TDAH, esse é ansioso. Então, ele mata todo o sistema da pessoa, ele afunda o self da pessoa a partir do diagnóstico do rótulo, né? Esse é uma das coisas, sem desprezar a função do diagnóstico, mas como fazer um diagnóstico que tenha essa percepção da riqueza da complexidade da família interna do sujeito, do modelo de complexidade da mente, ou das partes, ou das subpersonalidades, conforme o autor, mas para a gente ter uma noção de que a gente não é unitário o tempo todo. A gente perde a cabeça, a gente vira uma criança, a gente entra em transe, a gente bebe, é outra pessoa, então a gente muda durante o tempo. Então, sem essa percepção, você empobrece extremamente com a visão monolítica da personalidade. E aí, o EFS é uma visão complexa e despatologizante, né? Não é que não tenha diagnóstico, mas há uma crítica muito grande ao problema do que eles trazem, tá? E também é uma visão das forças apenas instintivas, egoístas do sujeito, num modelo mais, por exemplo, numa leitura freudiana, digamos assim, porque Freud é tão rico, né? Então, esses pressupostos básicos desse modelo, a natureza da mente é complexa, múltipla, temos partes, todos somos mais profundamente esse lugar, esse coração, essa espontaneidade, curiosidade, essas 8 qualidades de self que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Todos temos como entrar em contato mais com essa qualidade, com essa self-energy, com essa energia de vida que está dentro da gente, bloqueada por várias questões
corporais tensionais, né, de ideias mentais, de prisões em certas sensações, né, em certos ambientes. Então, a cura não vem de fora, não vem do terapeuta, não vem, ela vem do próprio self. As partes têm um sistema intrincado de relacionamento. Quando altera uma parte gerencial, uma parte exilada, isso mexe em todo o sistema psíquico da pessoa. As partes não agem isoladamente e o campo entre ajudante e ajudado. Desculpe se eu estou meio rápido, depois a gente pode conversar um pouquinho, mas pelo menos mostrar umas coisas bem básicas assim do EFS, o que é uma parte subpersonalidade, ou aspectos da personalidade inerente ao sistema, né? Nascemos com as partes, elas vão se desenvolvendo. Por que que nasce com as partes, Marcelo? Nasce com as partes em função de que a gente já tem uma sociedade, né, com certos modelos traumatizantes. O ser humano ele tem um sistema de proteção, ele nasce muito cedo, tem toda uma infância onde recebe muitas cargas muito mais sensível, então ele já tem uma certa conformação básica e depois ele pode ter outras subpartes no desenvolvimento, mas ele tem uma tripartição básica a partir do modelo de sociedade que a gente vive. Por isso que eu vou mostrar qual é essa partição daqui a uns minutinhos. Então, nascemos com parte, ela pode estar mais manifesta ou em potencial, né? E essas partes experimentam uma gama de emoções e sensações, e elas não são resultado de trauma, porque como nas personalidades múltiplas, que geraria uma parte, pode ter subdivisões, mas não é por causa de trauma que surge uma parte sobrevivencial, uma parte culpada, uma parte com sentimentos de culpa ou de vítima, necessariamente, tá? Então, para quem, desculpa que eu estou passando rápido, mas para quem achar estranho isso, então é normal, porque uma parte protetora nossa, ela pode se assustar com alguém dizer que a gente tem uma multiplicidade da mente. Porque eu quero ter uma identidade, eu quero me assegurar. E alguém vem e diz que eu tenho uma multiplicidade da mente, que negócio é esse? Então, acolha essa parte sua, na FS faz sempre assim, a gente sempre acolhe a parte sua que tem dúvidas em relação a isso, mas pense também no seguinte: quantas vezes, né, o seu corpo parece que é tomado por um processo de raiva depressivo e você diz, não era eu. E eu trabalhei no presídio alguns anos, e agora estou no feminino, né, no masculino, agora no feminino. E para mim foi o lugar, isso é mais transparente, mais visível, assim, as pessoas me relatando o tempo todo como que elas, né, às vezes estavam elas não sabiam nem às vezes como tinha feito aquilo. Outros não, tinham um hábito de incorporar aquela parte mais que roubava, etc., que violentava, mas outros é nítido isso. E você olha na sua experiência, se tem momentos que você não vira uma criança, você vira uma pessoa confusa, né? Todo estranho, se você é estranho. Nós bonecos aqui, né? Imagina se alguém chegar fulano, você é um estranho, você é inadequado, você. Então eu pego toda essa complexidade da pessoa, a girafa dela, pego o lobo dela, pego o gerente dela, pego o policial dela, pego a criança ferida, a criança saudável, as partes da vida dela e boto ela aqui dentro. Aí Rosenberg ficava louco, ficava até com raiva, né? Ele dizia, me dá raiva isso, né? Mas ele olhava para a raiva, mas ele sentia com um diagnóstico desse tipo, porque a gente pega e coloca a pessoa dentro de uma identidade particular. Então, de uma parte dela, né? Poder ver que é uma parte dela agindo dessa forma, e às vezes que ela não tem total consciência, porque ela está mergulhada ali, mas as pessoas dizem, não, eu não sou isso. E quantas vezes vocês já ouviram isso também, né? Não, não sou isso que você está falando. Eu não sou isso, eu não sou isso, né? Eu não sou isso. Isso é um aspecto da minha vida. Eu sou muito mais do que isso. E isso, eu trabalho com conflito, eu já vi muito isso, né? As pessoas dizendo, ele diz que eu sou isso, mas eu não sou, eu quero me defender. E aí a pessoa traz as outras partes positivas. Agora, o pior é quando a própria pessoa diz, não, eu não sou boa, eu não tenho esse self, eu não sou o self, eu não sou qualidade, não tenho qualidades, né, positivas, né? A Leila falava, fazer uma apresentação aí boa demais para mim. Aí uma parte minha muito jovem, muito nova, assim, que ela foi sempre muito tímida, né? Porque eu tive muita autodesvalorização pela história da minha vida, muito tenra, né? E muito apego à minha mãe, assim, sem a mãe eu não era nada. Então, quando essa parte minha ouve isso, alguém dizer, não, você faz isso, você é legal, e essa parte minha fica de, aí eu tenho que respirar e dizer, Marcelo, você tem 56 anos, fala para essa parte que você tem 56 anos. Isso é uma parte do método, tá? No método a gente atualiza
partes nossas que elas não sabem. Porque esse é muito louco, porque tem partes nossas que elas não estão atualizadas. Por isso que elas fazem aquelas bobagens, aquela infantilidade, aquelas coisas, né? Agora, tem que ter paciência com essas partes, mas fazem e você não se entende. Como é que você fez isso, Marcelo? Você é professor, e eu mesmo me envergonho. Quem me envergonha? Se foi eu que fiz. Então, veja, eu me envergonho, uma parte minha se envergonha muito, mas aquela que fez, se puder, ela faz de novo. Porque eu faço de novo. Não adianta me envergonhar uma parte, dizer, não faça, Marcelo, não faça. Então você vê que tem questões, né? Uma parte mais gerencial, etc. Você tem outra parte que perde a cabeça, uma parte mais infantil. Então eu estou querendo vender o peixe aqui da chamada teoria das partes, e também que é um trabalho que há muitos anos já surgiu, que chama Parts Works, é o trabalho das partes. Então a FES é um trabalho das partes também, tá? Faz parte desse modelo de trabalhar as nossas personas, né? E integrar e ver o sistema e fazer todo um trabalho, né, sistêmico com o sistema, né, a partir do diálogo, do autoempoderamento, que não é alguém que faz, né, alguém é um facilitador, né? Então isso é interessante, tentando aí explicar para vocês. Agora deixa eu partilhar mais um pouquinho já para não também vamos cuidar do tempo aqui. Então, isso aí. Então, objetivos dessa prática é alcançar uma harmonia, equilíbrio nesse sistema, nesse trabalho das partes, diferenciar partes. Por que diferenciar? Separar é um ponto-chave, se chama unblending, porque está tudo blend, está tudo misturado. Então, eu acho que eu sou o professor, o racional, mas como é que você fez essa bobagem? Como é que você pensa isso? Como é que você chora? E que nem uma criança, como é que você, né, assim, às vezes é frio e calculista, mas eu não sou. Então, veja, quando eu conseguir, né, desmisturar, separar, e esse é o movimento, né? Separar e se poder olhar o Marcelo, racional, racionalista, etc., escritor, etc., né? E ver essa criança Marcelo, e ver e começar a ver esse processo, né? Isso é um processo de presença enorme, de mindfulness incrível e autopresença e consciência, né? Onde o que surge é aquilo que eu sou mais verdadeiramente, que não é o conceito que eu tenho na minha cabeça, que não é as identidades particulares que eu construí, por isso a semelhança também com psicologia budista, com mindfulness, várias coisas desse modelo, e poder cultivar e dar espaço para esse Marcelo que está mais vivaz, mais, né, mais cheio de energia, de confiança na vida, nele mesmo, nas vulnerabilidades, que não precisa esconder as misérias, vulnerabilidade, e que brinca como uma criança, porque está em contato com a sua infância, né? E que olhou para os ferimentos dessa infância, está olhando, pelo menos está olhando os ferimentos, como esses ferimentos empacaram meus relacionamentos, a minha vida, a meu corpo, o meu fechamento, as minhas quase depressões, como que isso montou a minha vida, como eu me organizei a partir das minhas histórias de trauma e a minha parte racionalistas tentando defender e proteger e querer ganhar dinheiro para causa da dor e querer isso, ver tudo isso é muito bom. É muito bom porque você começa a ter uma visão do que o que eu estou fazendo, né, comigo nesse mundo. Então, esse ponto é chave, eu não sou isso apenas. Isso é uma forma de eu me manifestar no mundo. Eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com a minha história. Então, eu começo a perceber isso, né? É incrível esse ponto. Então, aliviar as crenças negativas sobre você mesmo, liberar partes de papel extremo. Qual é o papel extremo? Extremo. Um papel que eu tenho que ser um grande controlador, que eu tenho que ser um grande intelectual, tenho que ser uma pessoa, né, dura e me proteger, porque o mundo é um lugar perigoso, eu tenho que ser, sei lá, tantas coisas que, né, vem aqueles rótulos, egoísta, egocentrado, qualquer coisa desse tipo. Então, são papéis que eu tomei para quê? Porque é patológico? Não. Despatologizando, eu estou me defendendo. Pronto. Compreender o sistema de proteção da pessoa é uma coisa chave nesse processo. E aí adquirir a capacidade de liderar essa vida aqui a partir de um lugar mais verdadeiro, em contato com o que Rosenberg chama. Isso não é nada novo isso. Está em Jung isso, está em Rosenberg, está na Kay Pranes, né? Que criou os processos circulares, que ela diz literalmente, para que um círculo? Primeiro lugar, para retornar ao self. Pronto, é isso, né? E é um processo de retornar algo mais verdadeiro. Significa que eu não vou errar? Não, eu vou errar, mas eu tenho uma consciência ampliada do meu funcionamento, né? Esse é um ponto importante. Aqui a estrutura básica de três partes fundamentais,
os, os gerentes, managers, né? Os que são mais proativos, estão pensando, prevendo o futuro, controlando pessoas, situações, criticando, cuidando, julgando, né? Às vezes entorpecendo, meio pessimista, ou não querendo resolver tudo, né? Racionalmente, né? Economicamente. E esse é o mundo, gente. Esse é o mundo do cálculo, o mundo do controle, o mundo de quem ganha mais, o mundo de criticar, o mundo de planejar, de construir sem muitas consequências, às vezes, né? Sem coração. E o coração está no meio, que é o self. E do outro lado tem partes mais intensas, mais reativas. Essa racionalidade, Marcelo, não funcionou. Vem um e eu, né? Tomo viro um adicto, tomo né, uma droga, ou vou comer sem parar, ou vou fazer qualquer processo de perder a cabeça. Então, processos que vão me tirar da carência, da dor, do vazio, da negatividade, que são os fardos do parte de baixo, que são os exilados, né? São as crianças feridas que se chamam exilados nesse sistema. Então, tem um sistema de protetor. Quanto mais exilados intensos você tem, mais protetores intensos você tem para sufocar esses exílios. Eu não vou mostrar a minha parte ferida aqui para vocês. Eu não vou falar das minhas loucuras, da minha vontade de suicídio. Eu não vou falar nada disso que tem a ver com bombeiros, firefighters são bombeiros que, em geral, são partes nossas que levam até o suicídio, porque elas querem arrancar imediatamente da dor, né? Então, nesse modelo, a gente compreende tudo, a vontade de suicídio da pessoa, compreende as loucuras, tudo é compreendido porque é no bad parts, não tem partes ruins. No fundo, todas têm a intenção de proteção, de tirar você de algum lugar. E aí vem um diagnóstico, vai fazer o quê? Vai pegar e dizer, você é isso, né? Você é. E aí veja a consequência que pode ter quando você aplica uma visão monolítica de você é e patologiza, né? Patologização, moralização, né? Você é moral, o mundo é moral, é bem contra o mal. Então aqui isso tudo é dissolvido. É muito radical esse ponto, essa mudança do internal family system, né? Então, essas partes, elas têm uma intenção positiva, foram forçadas a papéis extremos, né? Num período da história, ela fez aquilo para sobreviver, sofreu um abuso, sofreu um crônico ou agudo, sofreu um desprezo, né? Não validar a vivacidade da criança, todos aqueles pontos que a gente estuda em teoria de trauma, teoria de vínculo, e aí tem um monte de coisa ali, e aí vai forçar um papel extremo que fica muito intenso na pessoa e a pessoa começa a se tornar muito aquilo. Qualquer momento de dor novamente volta para aquele lugar. E fica difícil, né? E a pessoa vai repetindo os padrões. Então, esses protetores são muito dominantes. O nosso, que se chamaria em algumas tradições de o ego, mas o ego é um pouco pobre, assim, tem que especificar mais as possibilidades de manifestações desse ego, como os padrões, por exemplo, psicológicos, né? Então, esses exilados são muito vulneráveis, onde se carrega muita dor, porque são crianças feridas, né? Forma o sistema também, e até polarizado. Então, o self é uma coisa fundamental nesse modelo, existe em todos, reconhecido pelas religiões, nascemos com isso, não se extingue por trauma, né? Torna-se melhor, mais revelado no relacionamento, conecta melhor com a natureza, com o corpo, é muito corporal, o self volta muito ao corpo, não é metafísico, sabe? Então, para falar em termos de cuidado, de cura, tem que ter energia desse lugar, como o Rosenberg dizia, eu estou agora mais centrado, né, para poder chegar a algo aí. Então, essas qualidades dele são: você vai ter mais curiosidade, mais calma, mais coragem, mais compaixão, mais clareza, criatividade, conectividade, confiança. Essa é a coisa que os norte-americanos gostam, né? É os 8 Cs. Então, tem 8 Cs ali. O cara força tudo no C para você dizer que ali são as qualidades. Quando tem um pouco mais disso, você sabe que você está mais. Mas não é assim, eu estou no self, tenho, e aí não estou. A gente é uma complexidade de situações. Às vezes tem alguma energia de self, às vezes não tem quase nada, e às vezes tem muita, e aí você se sente muito abençoado daquele dia que você diz, já posso ir embora, já posso morrer, como diziam os grandes antigos, né, cristãos principalmente, já posso ir embora, esse dia é o dia bom para morrer, porque ele já viu o que tinha que ver como fundamental, né? Então, essas partes protetoras vão defender, adaptar estratégias que são muito conhecidas na psicologia, de mecanismos de estratégia de enfrentamento. E essas categorias são os gerentes mais racionais, proativos, e esses mais reativos, que eu falei da drogadição, por exemplo.
tá? Mas eu estou falando alguns papéis um pouquinho até que vocês podem achar negativo, mas bom, essas partes têm papéis positivos, muito importantes, e a gente trabalha com elas, nós somos elas também, tá? Então, esses bombeiros vão te dar mais rebeldia, liberdade, vai te levar a uma situação para você viver mais aventura, coisas muito boas, né? Também. Eu não vou entrar nesse ponto agora, os aspectos positivos das partes, tá? Então, aí, críticos, controladores, cuidadores, analistas, mais gerenciais, tá? Esse é o. Então, veja, a gente acha que é aquilo ali, né? É tão intenso esse Marcelo, é tão forte, tão intenso. Eu apostei tanto nele, a minha energia de vida, que eu acho que eu sou isso e as pessoas acham que eu sou isso, né? Vejam o risco disso, porque aí que identidade é essa? Né? O que que eu faço? E aí a pessoa tem que aprender que essa identidade é limitada onde? Quando quebra a cara. Quando entra em depressão, quando tem uma doença, quando quebra o relacionamento. Então é interessante que o mundo tem que mostrar para ela que ela não está, né? Quando ela é deslocada, aí vem algo exilado, entende? Então é importante a gente se questionar também sobre o que nós somos verdadeiramente, tá? Esses bombeiros mais reativos, né? Parte de conflito interno, a desconexão, distração, que não é só a boa, tem uma distração boa e tem aquela distração que você morre no celular, né? Você morre no smartphone. Isso é os bombeiros, uma parte nossa que a outra vai dizer, pelo amor, Marcelo, como é que você gastou 2 horas no celular, cara? Isso é a parte gerencial. E a outra, não quero saber. Dopamina. Né? Então você vê nitidamente que um conflito dentro de você entre usar o celular, entre comer, tem uma parte aqui da adicção, porque o Schwartz começou muito a desenvolver o modelo AFES a partir da questão da alimentar, né? Dos transtornos alimentares. Né? Esse aqui é um boneco que eu achei, não sei do que é, eu sei que ele come com a barriga. Então, assim, é muito. Essa questão é um bombeiro, né? Então, para vocês verem aí, é que uns padrões que poderiam, isso aqui são padrões básicos, claro, que você poderia colocar dentro dessas partes, por exemplo, né? E aí, claro que partes mais vulneráveis são as exiladas, elas são mais feridas, carregam fardos pessoais, culturais. Racismo é um fardo legado, por exemplo, não é só pessoal, também fardos sociais, culturais. Então pode não se sentir. É uma parte nossa dizendo, não estou protegido. Ela vai dizer assim: as pessoas não me amam o suficiente, né? Eu estou abandonado, eu estou desprezado. As partes que têm muita dor. É diferente de uma parte mais gerencial que sabe, está chateado, está irritado, está triste, mas isso aí são as cargas mais pesadas vêm dessas partes que chamaria crianças feridas, né? Memórias traumáticas, olha aí, narrativas, experiências somáticas mais difíceis, muita crença sobre si mesmo negativa, perda muito grande de autocompaixão, né? Então, para mim, quando eu estudei a CNV, e aí eu notei nitidamente que a CNV não funcionava a partir do próprio modelo do Rosenberg, segundo ele mesmo, né, de alguma forma, não funciona sem autocompaixão. Então, só que não tem toda uma estrutura para aprimorar essa autocompaixão dentro da CNV, porque não se propõe a isso. Então, você precisa de outras terapêuticas, de outras configurações para reforçar e chegar a esse coração que o Rosenberg falava que é o core, né, o centro da girafa ali, para chegar, para lidar e cuidar, porque faltaria toda uma teoria das crianças feridas. Essa aqui é uma das crianças feridas, só que as minhas filhas arrebentam tudo. Eu já bota a ferida mesmo, tiraram o braço fora. Então, isso aqui está dentro de mim. Vocês, eu não sei se vocês têm, vocês devem ser maravilhosos, vocês devem ser tudo, né? Tá aí muito bem, vencedores, né? A parte nossa, a gente está sempre de vencer. Vamos vencer na vida, né? Nada de loser, de fracasso, né? A gente é vencedor, né? Todo mundo quer ganhar o seu fama, o seu. Mas, e esse aqui, não esqueça que a gente tem uma parte saudável. Esse aqui é o boneco da parte saudável, né? É uma boneca, a neguinha das minhas filhas ali, eu pego para as partes saudáveis. E aí os bombeiros, eu sou da época do Hulk, eu assistia Hulk na televisão, né? Então o Hulk é aquele que é o gerente todo certinho, tá lá o gerente, né? Aí todo certinho, pensamento, os caras que cumprem a lei, branco, norte-americano, aquela coisa, daqui a pouco ele começa a ser provocado, aí eles, tu vai ver, agora eu vou botar o meu Hulk em cima de você. É outra parte, né? E isso é a gente, né? É literalmente. E o mais brilhante de todas as metáforas hoje, que o pessoal está pensando, eu acho que vale uma enorme reflexão sobre ele, cada vez mais, é a sociedade do Coringa, né? Que é do ódio, né? É uma parte bombeira nossa,
que ela é tomada, não é raiva, que você expressa raiva, o ódio, como diz Reich, é o amor congelado. Poxa, o amor frustrado. E aí é o discurso de ódio. Isso é uma coisa pesadíssima. E o IFS está muito preocupado com o extremismo, principalmente da extrema-direita, não só, no mundo, gente. Muito preocupado. Porque isso é uma parte que precisa de muito amor. Não precisa só combate, precisa de justiça, precisa lutar, mas ela precisa, ela é uma questão de amor frustrado, é uma questão de ferimento enorme. Essas partes têm essas personalidades têm partes exiladas muito intensas e congeladas. E vêm esses sujeitos, essas personas extremistas, e assumem a vida da pessoa, e você não tem nenhuma racionalidade, porque os gerentes dela, veja, uma situação grave, eu estou falando aqui, os gerentes vão abrir espaço para o selfie. Não, lá é abrir espaço em partes extremas, bombeiras, para o próprio gerente aparecer e controlar a vida da pessoa. Pensar um pouco, deixar a racionalidade funcionar. Veja a gravidade da situação. Então, tudo isso tem por trás partes feridas. Esse é o ponto para a EFS. Sem mexer em algo desses ferimentos, vai ficar muito difícil, tá? Então, o que que esses lados precisam? Contar a sua história. Muitas terapias fazem isso, né? Contar a sua história, serem entendidos e vistos pelo coração. Que o minha compaixão, veja, e esse é autocompaixão em funcionamento. Que eu olho para esse Marcelinho e jogue amor para ele, porque ele chora, ele tem dor, ele tem raiva, ele tem coisas pesadas. E ele precisa ser cuidado. Ninguém vai fazer isso por mim, vai me ajudar, né? Mas então largar esses fardos, né? Retornar funções originais, seja jovens, joviais, infantis, mas na maturidade, sem matar essas crianças dentro de mim, receber amor, essa é uma coisa que eu trouxe aí, recordações, porque cordes, né? Retornar as recordações positivas, ou cordes, né? Recordação, e dar espaço para o coração, como diziam as tradições. Isso não é nada novo, nadinha novo. O método é novo, o método é interessante, muito interessante, interessantíssimo, tá? Então, aí tem essa confiança do FA nas partes, né? Intenção positiva, estão congeladas em papel extremo, quando confiam em sair, pode sair. E essas partes não são fardos, então ele não é o doente, ele não é, ele passou por algo, ele trouxe um peso que ele carrega, mas ele não é isso, ele é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais saudável por dentro. Então, cada parte tem um lado extremamente saudável. Então, em cada parte carrega emoções e vida própria. Então, assim, quero deixar também o tempo é curtíssimo. Aqui tem meu canal do YouTube também. Quem está aqui em Recife quiser fazer aí. Quem está longe tem os cursos da Universidade do Ser, né? Tá ali no universidadedoser.com. E aqui em Recife a gente vai fazer o 19 e 20 de julho, o No Bad Parts, que é de 2 dias, tá? Então, eu acho que é isso. Não vai dar tempo para meditar, mas passar aí se alguém tem alguma questão, alguma coisa. Também não sei até que horário exatamente. Eu acho que estourou, né? Até 21, não sei o tempo. Eu passo a palavra. Eu posso comentar um pouco? Ótimo. Oi, Marcelo. Olá, Eu José. lembro de você lá do Jorge Stalkner, quando a gente tinha, né? Eu gostei muito de Nada é Novo, né? Tudo estava aí, né? Talvez o que eu percebo que seja de novo, às vezes, é pegar tudo, e o americano tem essa capacidade e arrumar de uma forma, né? Que de alguma maneira organiza a parte interna da gente, nessa multiplicidade, né? Que é extremamente rica, né? Eu só queria acrescentar que eu achei interessante essa questão já é maravilhosa a questão da multiplicidade, né? E, ao mesmo tempo, frisar que o IFS tem um método, né? Assim, ele propõe um caminho de trabalho com as partes, né? E o que é mais bonito, ele propõe primeiro trabalhar com os gerentes, né? Porque é eles que vão dar, que de alguma forma, a permissão para que a gente acesse outras partes, né? Isso faz toda a diferença, né? Porque à medida que a gente vai fazendo esse unblend, né? Assim, que a gente vai separando,
é muito interessante que o que vai surgindo na comunicação, na conversa, é o próprio self da pessoa. Quando cada parte se descola, a gente tem a oportunidade, o self se manifesta. Isso já é um diagnóstico para a gente, né? Mesmo fugindo do diagnóstico, né? No sentido de quanto self, de quanto presença de cor a pessoa tem, né? Assim, e é muito lindo mesmo esse trabalho, é muito organizador e para mim também mudou tudo, né? Na forma de me ver, de ver os pacientes, que eu venho também do MDR, né? Uhum. E eu entendo o MDR, que o MDR tem uma identidade funcional com IFS, né? O core, vamos dizer assim, do MDR é a capacidade inata do organismo para autorregulação, né? E eles pegam eles até reduzem a pessoa para o neurobiológico, né? Eu diria que essa capacidade inata do organismo para autorregulação do MDR está contido no self, né? É uma das manifestações do self, né? Que eu acho muito interessante também, né? Só queria partilhar. Muito Gostei muito da bom, José. apresentação. Muito grato aí. E a gente também, né? Tem toda uma complexidade. Você ajudou a mostrar um pouco mais essa questão fundamental de abrir esse espaço para o self. Então, o método ele tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com chegar a esse lugar, né? E lidar com hábitos, né? Que são arraigados de muito tempo e partes, né? Dominantes e tudo. Então, é toda uma estratégia, né, dentro do diálogo, né, do campo. Muito bom. Então, Marcelo, que bom. E aí o que você trouxe tem muito a ver também com a psicologia transpessoal, com o integrar, né? A casca que se desenvolve na proteção do self, que vai criando essas partes, né? E, e aí eu me lembrei de João que ele disse que só se muda aquilo que pode ser acolhido, né? Então, para mudar, você tem que pegar aquela parte que você coloca, né, na sombra, né, como Jung traz. Mas o que eu queria trazer para a gente aprofundar tem a ver com o excesso de diagnóstico que nós estamos vivendo hoje na sociedade, a necessidade de tantos rótulos de autismo, de TDAH, e os bonecos, né, reborn, que é uma legitimar uma psicose, né, que a gente tem que ter muito cuidado com algumas distorções que estão surgindo aí, para você poder fazer uma reflexão, né, como isso é uma fragmentação também, né? Eu tenho meu reborn aqui, ó. A minha criança saudável há muitos anos, hein? Não é de agora, não. O pessoal falando aí, reborn, não. Eu já tenho o meu há muitos anos, os meus reborn aqui, ó. Esse aqui não é tanto reborn, mas eu tenho outro ali que é ali, que é interessante. Mas o reborn é mais um fenômeno daqueles viral, sabe? Sim. Porque se você olhar, isso não é uma coisa assim tão. Pelo que eu vi o pessoal especialista falar, né? Que é uma coisa é mais viral do que. E muita gente que pegou como brincadeira também, né? Nessa história aí. Mas, enfim, a gente está numa sociedade complicada, né? De despersonalização, de vários problemas que tem que considerar aí dentro, né? E o imaginário das pessoas está muito acirrado, né? O imaginário é uma loucura, né? E o imaginário também dentro do mundo virtual, né? Então, isso não sei se alguém tem mais alguma pergunta. E o excesso de diagnóstico, Marcelo, Sim, né? Assim do tu falou isso. TDAH, do autismo, né? Que É, hoje em dia todo mundo está querendo identificar isso, né? A e é, logização. é, Isso é típica da parte gerencial nossa, que é uma parte que quer prever, controlar, analisar, que quer ajudar de alguma forma, né? Mas só que muitas vezes ele traz todo um aspecto técnico, teórico em cima de uma situação, nosográfico, né? E essas teorias, essas filosofias que eu citei aqui e outras também,
elas trazem outras dimensões essenciais, que são a própria relação, o aspecto compassivo, né? O aspecto cardíaco do processo, que é muito mais humano, né? Isso tem a ver com esse lugar do self. Então, quando se aposta demais ou apenas em situações gerenciais, de manager, ou administrativas da situação de controle, aí é capaz de perder esse aspecto essencial da energia do processo, da própria relação, né? Esse axioma, por exemplo, de que a relação tem um potencial de cura, também, como é que isso vai ser visto, né? Isso não é uma forma bem vista, não, aí dentro, né? E há uma avalanche mesmo de... Hoje você tem... Outro dia eu estava preparando também, fiz umas palestras sobre burnout. Aí eu fui pesquisar, eles caras criaram um complexo de não sei do que. Aí eu fui ver uma lista enorme, eu fiz uma lista dos complexos que foram criados nos últimos anos. Se tu tem um problema de frustração no relacionamento, isso é um complexo de dor no cotovelo, um complexo do cotovelo, complexo, umas coisas absurdas, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que quando ele cria a expressão, né, ele pode tentar ajudar o mundo do trabalho com burnout, vamos cuidar. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa entra ali dentro, né, ou entra dentro de uma categoria dessas, então tem um risco também, né? Dá para compreender que se criam certas né, nomenclaturas para ajudar, mas o risco de elas trazerem. Primeiro que nós somos seres muito sugestionáveis, sensíveis, a nossa mente é muito poderosa, e o que a mente faz com a gente, tanto que a publicidade, toda o mundo das big tech hoje sabe disso e é de uma forma incrível. A política sabe disso e fala as coisas mais absurdas e as pessoas entram nisso, né? Então, você criar um conjunto desses de rótulos assim, né? E que precisa de certos medicamentos, por exemplo, por exemplo, olha o que que as pessoas têm, a ideia que elas têm, por exemplo, de saúde mental, né? De o que produz saúde mental, né? A ideia que tem dos psicotrópicos, por exemplo, né? Medicações, ansiolíticos, todos esses, né? Como isso, de alguma forma, tem um poder também simbólico e mental, né? Enquanto que, né, você poderia usar tantos outros métodos naturais, até os psicodélicos, que está tendo uma revolução hoje no mundo dos psicodélicos, né? Uma coisa fantástica, né? E o IFS tem diálogo com os psicodélicos, tem diálogo com o MDR, tem diálogos enormes com muitas dessas tradições novas agora, que vão representar de alguma forma uma experiência dos psicodélicos. É interessante para você ver as partes, como você vê nitidamente que você opera por partes, pelo menos na minha experiência e de muitas pessoas que eu vi com os psicodélicos, por exemplo, você vê nitidamente, né? Que você sai que você não é esse gerente, esse ego apenas, né? Então, é isso. Mas esse é mesmo outro assunto. Boa noite, professor Marcelo. Me diga, como é que a publicidade, a multimídia, tudo isso influencia nesse modelo desses reborn, desses bonecos, todo mundo, né? Porque, para mim, tem uma influência muito grande do meio de comunicação, onde as pessoas também começam a adotar, a abraçar tudo isso, né? Uhum. É, bom revê-la, Margarida, né? Nos encontramos ano passado no curso aqui No curso não há partes ruins, não bad parts aqui do IFES em Recife, né? Muito bom. E eu estava ouvindo uma entrevista de um professor da USP, desculpa que eu esqueci o nome, mas uma pessoa muito capacitada, e que foi atrás de estudar essa questão dos reborns e trabalha a questão da, da, da mídia, né? Então tem muito a questão do viral, né? E o viral ele é muito poderoso, porque começa a aparecer, e ele pode também influenciar pessoas mais frágeis também. Daqui a pouco elas acham que pode se beneficiar daquilo, de algo daquilo, ou fazer aquilo, usar o seu imaginário, ele usava o imaginário em outra coisa, mas pode usar o imaginário em cima daquilo, porque isso é um viral, né?
Então, várias coisas se colocaram no mundo político, de mercado, se coloca como com esse. É bom ouvir Nicoleles falar, que é um dos maiores cientistas brasileiros, né? Miguel Nicoleles, ele fala como se produz um campo, e ele cita como se falasse de constelação familiar, é incrível, né? Porque é um campo sistêmico do viral, e como você cria isso, e você. Como o Bolsonaro foi criado nesse campo, é uma coisa incrível como ele mapeou isso. E você cria, as pessoas vão indo do nada. A pessoa do nada era um político que com 4 projetos de 16 anos, uma coisa horrível lá, ninguém votaria num deputado desse. E aí ele ascendeu a um negócio fantástico, né? Então isso também entrou como viral, essa questão. E aí esse poder, assim, mas não é uma questão, comparado com tantas outras, não é uma questão de grande preocupação perto de tantas outras, mas pode ser que as pessoas utilizem de fato o seu imaginário em cima desse negócio. E aí, né? Então, isso é uma possibilidade, porque ele entra com um campo, nesse campo, se ele continuar assim, né? Tipo a questão do suicídio, as pessoas, né? Como que também cria um campo, assim, aqueles jovens que vão lá, suicídio. Agora tem que falar do suicídio, agora como? Como é que é? Como é que você vai lidar com isso? É um negócio complicado, difícil, mas se você não falar nada também não dá. Mas veja, pode criar um viral, entendeu? Do suicídio. Agora tá o viral daquele negócio também dos né? Templários, os caras lá que com visão religiosa, mas uns caras machistas que vão, é, parece que vão para a guerra, um conjunto e umas coisas de passar sacrifício e eles, e sabe, é uma coisa louca, né? Isso é a dor do masculino, né? É uma dor do masculino que não é tratada e aquilo vira, os caras se sentem potentíssimos, né? Nos templários ou não é mercenários não, mas é tipo, né? É um negócio dos guerreiros, assim. Legendários, eu acho. Legendários, cara da legenda. Legendários. E eu sou É como o grupo Red Pill, né, também. isso, São Aí todos. você vê o É. poder sistêmico que essas coisas têm, né? Eles criam isso no mundo viral, virtual. Eles não criam em outro lugar, né? Isso, Então, a gente alguém está tem que na era da começar. Kali mesmo, né? Oi? A gente está na era da Kali, né? Caiu, né? Uma era, os budistas também acham que pode ser complicado. Mas por que que isso funciona? Por que que funciona o extremismo? Não por causa da ideia, funciona porque tem campo fértil, tem dor, entende? Tem situação que ele captura. Quando as pessoas estão frágeis dessa forma, elas são capturadas. Se você tem um imunizante básico, e agora a questão é a seguinte: o imunizante não é teórico, como muita gente pensou, moral. Você sabe as leis e não faz. Ele é vivencial, ele é unipaz, né? Ele é um negócio da arte de viver, entendeu? Esse é o imunizante. O inimigo não é só a cabeça vai junto, mas as pessoas sabem, elas não vão, elas fazem a loucura, porque é muito forte, o negócio vem, né? É bombeiro, é dor, é chama, é fogo, né? E isso arrasta as pessoas, elas são salvadas, elas são redimidas no seu exílio pelo mito, pelo Salvador, pelo divino, né? Às vezes um Deus matador, e é forte, é sobrevivencial, né? Então, isso eu acho que o Marcos tá Marcos quer falar, né? Marcos. Bom, pessoal, quero só falar poucas coisas, mas para mim, que ficava pensando onde é que foi parar a análise transacional, o Eric Berne, né? Então, assistir isso, para mim, é muito formidável. E, de algum modo, conhecer, né, de como as coisas estão sendo criadas, as metodologias, outros nomes, outras pessoas, né? De uma coisa que é muito antiga dentro da gente, que é arquetípica, né? Que vem lá dos gregos também, né? E como vão se fazendo leituras nisso, né? Mas fiquei muito admirado assim dessa coerência, né? Dessa análise, né? Do self, desses gerenciadores, dos bombeiros. Então foi muito bom, Marcelo, ouvir isso assim como um néctar, né? De novidades para mim, pelo menos, né? Que nem sabia de IFS, né? A IFS. E então, que bom. Espero poder ter mais contato com isso aí por diante, né? Muito legal. Obrigado, Legal, Marcos. Marcelo. E Quando tiver obrigado a o. todos, né? A Unipaz aí, tudo que está proporcionando esses encontros transdisciplinares aí.
Hum. Tá, a Eliette está aí presente também, mandar um abraço para ela lá de Minas, né? Acho que está em Minas Gerais, Eliette. Marcos, valeu. Eu quero quando fizer o teu, eu quero fazer de novo, porque eu já esqueci quase ou tudo, não, quase tudo foi. Eu fiz há uns 15 anos atrás um curso em Olinda, né? Quando tiver por aí, É. avisa para eu Olha, fazer de novo. Vai ter agora, vamos né, ter Marcos? uma vivência aí, dia 31 de apenas 2 horas, num lugar maravilhoso, o Convento da Conceição, lá em Olinda, de uma automassagem, né, que traz também uma história milenar, né, sobre o corpo, e bem centrado na experiência mesmo, né? Deriva para uma teoria, para uma metodologia, para alguma coisa, mas que é essa história, né, de que a grande coisa é o self, se centralizar no self e no que não é nem nosso, né, é universal, né? Quando a Sim. gente se deixa permear por isso. Então, eu te convido, Marcelo, dia 31, se você estiver aí em Olinda, né? E no dia 14 também a gente vai fazer outro encontro com a mesma proposta, mas claro que nunca é igual, Hum. jamais, né? E sempre. Então, eu te passo depois a divulgação, né? Eu vou colocar aí no grupo Religar-se, Coloca, é. vejo o seu telefone e te mando também, Ah, tá bom? legal. E será Beleza. muito bom aí compartilhar com vocês. Eu vi que a Eni está escrita aí, a Eni Leitão, nessa aula também, né? E vai ser muito legal, eu acho. Que bom. E Beleza. com essa coisa do taoísmo, né, que eu acho que é fantástica e que é tão antiga, né, e que termina através dessas metodologias, desses esquemas, te levando para o self, ou te levando para a não metodologia, né? Te levando para o universo mesmo, te inserindo dentro dessa coisa que permeia. Quando permeia a gente se cura, né? Uhum. E quando a gente se desliga, aí vai procurar, vai ter que ter bombeiro, vai ter que ter gerenciador, vai ter que ter Uhum. os coringas, né? E tudo mais, né? Mas é isso. Muito obrigado, muito legal. Adorei, Marcelo. Legal, Marcos. Um grande abraço para ti aí. Abração. Acho que é isso, Leila. Ok, Pacífico, tá por aí? Então, gente, a gente agradece esse momento. Geralmente a gente vai até, é mais ou menos esse período mesmo, né? Que bom que o Marco já veio para falar desse encontro que ele vai realizar, e tão perto já, né? E agradeço muito a Marcelo, porque foi de uma forma bem didática, bem esclarecedora, e não é um conteúdo fácil para dar em tão pouco tempo, né, Marcelo? Mas você deu de uma forma tão bela, integrando com as práticas que ele também faz, né, da comunicação não violenta, com outros trabalhos também. Isso é muito importante, né? A Unipaz, ela, esse ano, ela está formando, fazendo a formação para jovens, minha gente. A gente tem essa proposta. Depois vocês vão saber mais informações sobre essa formação para jovens multiplicadores de cultura de paz. E que as pessoas interessadas depois entrem em contato conosco, que elas podem ser madrinhas ou padrinhos de quem gostaria de inserir nesse programa, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. A gente já teve uma formação, o Durão pode falar depois, né, do Geração da Paz, do Gente que Faz a Paz, que são ações de formação de jovens para a cultura de paz. E a gente vai reiniciar uma turma, né? Está nessa formação, estamos, assim que a gente concretizar a elaboração, a gente vai colocar a informação para todos vocês. Durão, quer falar? Bem, essa é uma proposta que já está prevista, já está, falta realmente colocar ela assim em prática, que é angariar o maior número de facilitadores, porque a gente tem duas propostas. Uma é atuar na escola pública, formando professores do ensino fundamental dentro dessa prática da cultura de paz, para que eles insiram na sua pedagogia, ensinando português, história, matemática,
eles ensinam essa visão de cultura de paz. Pode ser feito em qualquer espaço. E isso a gente precisa de gente que venha somar aos que já estão habilitados, porque é uma ação de bastante amplitude. Em princípio, a gente vai começar talvez com uma escola, né, escolhido como um acordo com a Secretaria da Educação, no local adequado, e tal, com a diretora com características queiro, também professores, e aí a gente vai acompanhando o desenvolvimento, tanto pedagógico como comportamental, dos alunos. E já existe práticas disso no Vitória do Espírito Santo, com um ganho extraordinário, e foi colocado até como uma política pública de educação fundamental lá em Vitória. E depois tem um outro programa que é com jovens, que é o Geração da Paz, que a gente já tem uma experiência de quase 10 anos de prática mesmo, em comunidades assim, com dificuldades, como Peixinhos, Santo Amaro, Coque Brasília tem. e Brasília e Teimosa. Para quem não conhece aqui, Recife são áreas periféricas, mas bem até centrais também, mas com dificuldade muito grande. E esse aí é uma prática de ação pura, que eles vão ter toda a parte conceitual e contextualizada, tal, e depois se escolhe um projeto para eles acionarem e praticarem dentro da própria comunidade. E eles verem realmente o aprendizado deles na prática, o efeito que traz. Isso é de uma. Eu fico encantado sempre quando eu me deparo ou entro num projeto como esse. Então, são dois grandes projetos e são de médio e longo prazo, né? Uma coisa, assim, pelo menos de 2 a 5 anos, tá bem? E a gente está lá com o Marcelo, dentro de um projeto da prefeitura aqui, que tem uma secretaria que cuida dessa cultura de paz, e de repente a gente vai poder utilizar desse espaço para poder aplicar isso o ano que vem e depois de 2028 ou 27, tá bom? Quem se interessar possa. Grato. Marcelo, brilhante para mim, ó. Eu já estou vendo meus generais, os meus bombeiros aqui. Clarinho, clarinho. Tá? Foi Vou dar dicas maravilhoso. também. Gratidão, Valeu, Marcelo. cara. Foi muito legal. Gratidão a todos e venham conhecer a Unipaz. O próximo vai ser com Dorinha, já tivemos com o Marcos Freire e de 15 em 15 dias estamos aqui nos reunindo para esses encontros. Beleza. E sábado eu vou estar com você, Marcos. Marcelo, aproveitar também e agradecer, viu, em nome da Unipaz, grato a você pela generosidade, sua disponibilidade de poder trazer esse seu conhecimento aqui para a gente. Você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, só agradecer, desejar uma boa noite aí, bons sonhos. Os sonhos bons, né? Não pode sonhar com a parte exilada. Tá, ok, gente. Um Valeu, abração, obrigado por gente. tudo Valeu. aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.